Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, também os que nos acompanham pelo YouTube, nessa festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, às vezes a gente se acostumou a ouvir e mesmo dizer apenas Nossa Senhora Aparecida e não lembramos que ela é da Conceição, e por isso que a liturgia toda do dia de hoje, seja do ofício divino que os padres e religiosos rezam, seja da missa, é muito parecida com a festa de dezembro, de 8 de dezembro, porque é a mesma Imaculada Conceição, só que no Brasil, né, como nós conhecemos a história, foi encontrada a imagenzinha no Rio Paraíba, de Nossa Senhora da Conceição, mas que por ter aparecido, acabou então ficando mais conhecida como Nossa Senhora Aparecida, né? Olhando, caros irmãos, um pouco a história do Brasil, é verdade que, como dizia um pregador de retiro para nós, a primeira coisa que os missionários faziam quando chegavam era fincar a cruz e rezar a missa. Foi o que aconteceu em 1500, quando chegaram ao Brasil. 4 dias depois do descobrimento, era celebrada a primeira missa. Porém, junto com isso, os missionários que vinham da Europa traziam também a devoção a Nossa Senhora. E os portugueses tinham aprendido e usado desde a sua infância. Assim, trouxeram para o Brasil. Portugal, país católico nas suas raízes e muito devoto da Virgem Maria. Onde se fundavam cidades, construíam-se logo igrejas em honra de Nossa Senhora e celebrava-se com solenidade as suas festas. Em recompensa a essa constante devoção à Virgem Santíssima, ela quis estabelecer no Brasil também um centro de sua devoção, um grande santuário, um trono de graças, em nada inferior aos santuários de outros países. Segundo dados, disse que é o segundo maior santuário mariano do mundo, vindo logo atrás do de Guadalupe, na cidade do México, né, em número de fiéis, de fluxo de pessoas. Bom, resumidamente, né, a origem de tudo isso, nós sabemos, começou no ano de 1717, quando aqueles pobres pescadores, 3 moradores do município de Guaratinguetá, às margens do rio Paraíba, pescavam por mandato da Câmara de Guaratinguetá, que esperava para aqueles dias a passagem pela vila do novo governador das capitanias de São Paulo e Minas, Pedro Almeida Portugal, conhecido como Conde de Assumar. Sendo um dia de abstinência, sexta-feira, o dia da chegada daquele importante governador, e seguindo as constituições em vigor, por ser Sua Excelência, o governador observante das leis da Igreja, tudo se preparou para acolher a ilustre comitiva. E aí nós vemos algo que não se conta muito na história do Brasil, né? Essa história contada pela esquerda, que tem sempre aquele ranço contra as autoridades, né? Pinta esse Conde de Assumar como uma pessoa horrível, né? Malvada, muito exigente, escravizante, enfim, né? Nós mais ou menos já conhecemos essa história desse jeito, né? Aconteceu que o peixe andava escasso nas águas do rio Paraíba, e após toda uma noite de trabalho infrutuoso, pela manhã, mais uma vez lançaram as redes e encontraram o corpo de uma imagem de Nossa Senhora feita em terracota. Logo depois, apareceu também a cabecinha da estátua, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que media 36 centímetros. Após o aparecimento da imagem, que os pescadores cuidadosamente envolveram em panos e puseram num canto da canoa,
eis que uma milagrosa e abundante pesca aconteceu, tirando assim dos apuros os humildes pescadores e o povo da vila. Deus, caros fiéis, por sua natureza, não cessa de imprimir em tudo que se realiza no tempo, nas pessoas, nas coisas e nas circunstâncias, o sinal da sua presença. É o que nós chamamos a providência de Deus. Amorosamente Ele acompanha o curso da história e, sem destruir a liberdade humana, orienta os acontecimentos, mesmo às vezes desastrosos, dentro dos caminhos da salvação. Ele é eternamente Criador e Providência. Não há ação humana ou eventualidade em que Deus esteja ausente. Invocado ou não, Ele está sempre presente. Mesmo às vezes quando, por exemplo, no tempo das eleições, ganham candidatos menos dignos, Ele não tira a liberdade nossa, na hora também de eleger nossos governantes, nossos legisladores. Por vezes, quando o bem da humanidade está comprometido seriamente, há então uma intervenção extraordinária do poder divino, despertando a curiosidade dos homens ante um fato maravilhoso. É aquilo que chamamos de milagre, uma mensagem especial da parte de Deus, quando o próprio Deus modifica ou suspende as leis da natureza, contrariando os cálculos humanos. Por isso que nós podemos sim pedir milagres, seja pessoais, milagres de conversão espirituais, milagres também de curas físicas e milagres, se podemos chamar assim, né, de bons resultados, às vezes em eleições. Que Deus intervenha, né, não suspendendo ou negando a liberdade das pessoas, mas mudando sua mente, mudando seu coração também. Portanto, qual a razão divina, a mensagem sobrenatural contida no fato histórico de Aparecida, de 1717? As circunstâncias do encontro da veneranda imagem da Mãe do Senhor foram miraculosas. Não foi, portanto, um fato comum, mas um fato extraordinário. Qual a mensagem do céu ao dar ao povo brasileiro aquela imagem de sua padroeira? E aí nós temos algumas poucas palavras do cardeal Arcoverde, que em 1904 coroou a imagem de Nossa Senhora solenemente. Ele dizia assim: a pesca, afirmo sem receio, significava que todos os brasileiros tinham sido chamados para Jesus Cristo e a Ele haviam de unir-se pelo estreito laço do amor por meio da Virgem Imaculada. Deus, operando milagres através da imagem da Imaculada Conceição de Aparecida, quis recompensar e incentivar o povo brasileiro ao culto e à devoção à sua padroeira. Outro milagre, a imagem não se sabe há quanto tempo estava lá jogada no rio, e no entanto ela não se corrompeu, preservou-se intacta, feita de um material frágil, símbolo da integridade da Imaculada Virgem. Recolhendo uma imagem quebrada, corpo e cabeça separados, Deus suscitou na mente de seus mensageiros eleitos um pensamento e um gesto de amor: restabelecer a união do corpo com a cabeça, da Igreja e do cristão com Jesus Cristo, Rei e Senhor. Uma mensagem para todos os tempos. Naquela época, foi ainda tudo antes da Revolução Francesa, por exemplo, né? O mundo ocidental ainda era muito mais cristão, ainda existia a
cristandade. Isso mudou muito nesses 300 anos. Portanto, não separar o que Deus quer unido, recompor a unidade que o pecado separou, unidade de amor das criaturas entre si, filhos respeitando os pais, súditos seus chefes, o homem respeitando e adorando a Deus. Como diz o catecismo das crianças, né? Não apenas o respeito, mas a adoração devemos a Deus. Não é esta a função específica da mãe? Fazer com que a humanidade esteja unida a Cristo, como corpo à cabeça. Não é essa a missão de Maria? Um grande sinal apareceu nas águas do rio, uma imagem revestida com a cor do escravo, trazendo nas mãos postas o gesto da súplica. A cor morena simbolizava e simboliza a fusão das raças, sem preconceitos raciais, devem conviver, formando assim o povo brasileiro. Colhida pela rede cansada de 3 pescadores, estes sentiram a presença do sobrenatural naquela imagenzinha quebrada. Era um tesouro, um diamante precioso. Era a Senhora Aparecida. Ela veio das águas. É a mãe que quer levar seus filhos para junto de Deus através das águas do sacramento do batismo. O Brasil proclama essa soberana Senhora, honrada e invocada em todo o mundo, sob os mais variados títulos. Quis nacionalizar-se em nossa pátria brasileira, sob o bendito nome de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ela assim resplandece, aparecida, fulgurante e dadivosa em nossa vida íntima e social. E por isso todos nós brasileiros, agradecidos a uma só voz, em vibrações harmoniosas de afetos e de civismo, proclamamos e reconhecemos em todos os séculos da nossa história os seus direitos e suas conquistas. Esse culto que se assenta de modo admirável e extraordinário na geografia de nosso país, incorporou-se à história e à literatura em tradições autênticas e em lendas piedosas que atestam quanto o nosso povo confia na excelente padroeira. E desde que surgiu das águas aquela imagem predestinada a unir todos os corações deste país, como os filhos em torno da mãe, nessa terra de Santa Cruz, evidenciou-se ainda mais a maternal presença da Mãe de Jesus. Nossa Senhora entrou na história do Brasil como rainha, e como rainha vive no coração do povo e sempre reinará. Aparecida é o seu trono, Senhora, aos vossos pés o Brasil vos promete trazer suas flores, acender suas velas, seus círios e cantar vossos louvores. E concluímos com a oração pelas eleições de 2022 a Nossa Senhora Aparecida. No momento em que o Brasil se encontra na encruzilhada, que pode levá-lo de volta ao comunismo e à corrupção, nos prostramos aos vossos pés, ó Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e por estas humildes orações pedimos que intercedais junto ao vosso Filho pela nossa pátria ameaçada. Queremos lembrar, ó Senhora, que um dia fostes coroada pela herdeira do trono do Brasil Império, a piedosa princesa Dona Isabel, a qual vos deixou por escrito este humilde pedido. Eu diante de vós sou uma princesa da terra, e me curvo, pois sois a rainha do céu, e vos dou tão pobre presente, que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a Senhora se sente por mim, e governe perpetuamente o Brasil. Atendei, Senhora, este singelo pedido,
livrando o Brasil dos terríveis inimigos que ameaçam nossa pátria e a nossa fé. Invocamos igualmente nesse momento de grandes disputas rasteiras e humanas a São Pedro de Alcântara, co-padroeiro do Brasil, pedindo que ensine ao povo brasileiro e a seus governantes a amarem e abraçarem a cruz de nosso Salvador na única fé católica, como ele mesmo a abraçou ao ser atraído a ela por cima do povo reunido. Que a Santa Cruz seja a minha luz, crux sancta sit mihi lux. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.